Olá, internauta, está começando o Lance no Ar. Hoje a gente recebe o goleiro Bruno do Palmeiras e o Fabrício Crepaldi, setorista do Palmeiras aqui no Diário Lance. Bruno, vamos falar bastante hoje aqui de Palmeiras e Curitiba, quinta-feira. Enfim, final da Copa do Brasil. A gente estava conversando aqui antes. Como é que está a ansiedade? Primeira final na sua carreira pelo Palmeiras, pelo menos no profissional, na base você falou que já foi, mas como é que está a ansiedade? Tá boa, tá cada vez aumentando mais, né? E parece que não chega quinta-feira logo. Mas é uma coisa boa que dá para controlar e gostosa, que na hora do jogo é importante. Dá para controlar, mas como controlar? O que os jogadores fazem nesse momento? Como é que desliga de quinta-feira? Dá para desligar? Não, desligar não dá. Ainda mais porque o jogo de ontem já foi, já acabou e agora a cabeça tá totalmente voltada para quinta, para Curitiba. Então acho que agora não tem como mais desligar. É só amenizar e ficar calmo, tranquilo e esperar o jogo chegar. E o que esperar desse jogo? Como eu falei, primeira final da sua carreira, primeira final sua pelo Palmeiras. O que esperar desse jogo? Eu acho que vai ser um jogo tão difícil quanto foi o Grêmio. Acho que a gente teve um jogo muito complicado lá no Sul, que o time se portou muito bem. E por fazer o primeiro jogo em casa, agora na final, a gente tem que se comportar melhor ainda, mais disciplina tática ainda, que o importante é não levar gols em casa. Com relação ao time do Curitiba, o que vocês esperam, o que vocês veem como principal característica que vocês têm que neutralizar na quinta-feira? O Curitiba é um time que marca muito forte, ele dá a impressão que você tem o controle total do jogo e de uma hora para outra eles têm pessoas muito rápidas na frente, jogadores rápidos e que tem um contra-ataque muito forte, uma bola parada muito boa. Então acho que esses são os pontos fortes do time deles. E o que o Palmeiras deve fazer para fazer valer o mando de campo mesmo? Porque todo mundo sabe que lá em Curitiba vai ser muito difícil. Eles mesmos dizem que é o inferno verde lá, o Couto Pereira é complicado. O que o Palmeiras deve fazer para valer esse mando de campo na Arena Barueri? Os próprios jogadores pediram para jogar lá. O que o Palmeiras deve fazer? Eu acho que já está sendo feito. A torcida já deu prova do quanto é apaixonada pelo Palmeiras e já lotou, esgotou os ingressos. Acho que vai estar um caldeirão lá também. É um campo que a torcida é bastante próxima dos jogadores. Então eu acho que se a gente jogar direitinho, concentrado, do mesmo jeito que a gente vem jogando, acho que tem tudo para ser um grande primeiro jogo da final. E por que essa preferência pela Arena Barueri? Por que os jogadores preferem? O que tem de especial lá para vocês? Eu acho que é mais por causa do fato de a gente já estar jogando lá, né? A Copa do Brasil toda foi realizada lá e é um estádio que a gente se acostumou bem, que é só o Palmeiras que joga lá, tirando o Barueri, é claro. Só o Palmeiras que realiza os jogos lá e acho que todo mundo gostou muito de jogar lá, então acho que por isso foi escolhido. Não sei como é que está no seu dia a dia, você encontra os torcedores do Palmeiras, é uma sensação diferente já, é uma receptividade diferente, você sente o torcedor também diferente dessa vez? Claro, o Palmeiras desde 2008 não chegava numa final e desde 2000 numa final do Campeonato Nacional, então acho que isso é importante, a gente sabe, eu sei da importância que é. E agora, com 15 anos de Palmeiras, poder entrar para a história definitivamente do Palmeiras, né? E entrar ali no vestiário e ver minha foto de campeão, eu tenho certeza, é isso que eu quero, é isso que eu vou buscar e com certeza o time inteiro. Quem está mais ansioso por esse título, os jogadores ou a torcida que está há tanto tempo esperando? Você pode fazer parte dos dois grupos, porque você está há muito tempo no Palmeiras, então você espera esse mesmo tempo que a torcida. Quem você acha que está mais ansioso? Eu acho que os dois. Acho que o time está bem, com a cabeça muito boa nesse sentido. Apesar de ter muitos jogadores que não passaram pelas decepções de 3, 4 anos atrás, mas jogadores que querem, que sentem, que sabem do peso da camisa do Palmeiras. Então acho que os dois estão ansiosos demais para começar esses jogos. Com relação ao jogo de Curitiba, você acha que vai passar pela cabeça dos jogadores aquilo que aconteceu ano passado ou aquilo é um filme que já passou, não lembra mais, é uma história totalmente diferente? Não, acho que é totalmente diferente. Apesar de ser a mesma competição, né, mas são anos diferentes e jogadores diferentes. Acho que se tivesse que ter tido um jogo de vingança, seria o da volta daquele mesmo jogo, que o Palmeiras acabou ganhando. Mas esse ano é totalmente diferente, não tem nada a ver. E o que mudou de 6 meses para cá? Começou o ano com o Deola no gol, você na reserva, o Palmeiras montava um time, mas talvez não aspirasse um título nacional já no primeiro semestre. O que mudou nesse tempo? Como é que você olha para trás hoje? O que você acha que mudou? Para mim foi ótimo. Eu
eu voltei para o Palmeiras esse ano pensando nisso, em jogar. Eu me cuidei muito nas férias. Eu coloquei na minha cabeça que eu sei que eu tenho condições e eu coloquei na minha cabeça isso e eu sabia que eu teria a primeira oportunidade no Campeonato Paulista, que o Deola estava suspenso. Acabei fazendo uma boa partida, a gente acabou ganhando e depois eu continuei trabalhando forte, esperei minha chance de novo contra o Oeste. A gente acabou empatando, mas consegui fazer uma boa partida também. E sempre trabalhando, sempre muito forte. Acho que tanto Felipão, Carlão, Murtosa, todo mundo acabou percebendo isso e só tenho a agradecer a eles pela oportunidade. Você entende que você é pé quente? Espero que sim. Tomara que se confirme isso nas finais agora. E a gente saia com o título, não tenho problema nenhum com esse rótulo. E agora, segundo campeonato seu como titular, o primeiro foi o Campeonato Paulista, e você já pode conquistar um título, já vai para uma final. Você tem conversado com o Marcos? O Marcos tá fazendo esse trabalho pelo Palmeiras, mas ele também está no vestiário, também fala com vocês, goleiros, você e o Deola, principalmente você agora titular. Explica o que é ser campeão pelo Palmeiras, você tem conversado com ele? O que é ser campeão pelo Palmeiras, acho que ele não precisa dizer, porque eu já sei, não na realidade lá no campo, mas já conheço muito bem ali dentro e eu sei da importância que é. Agora, o Marcos é uma pessoa fantástica e a presença dele no vestiário é fundamental pra gente também, não só pra mim, mas pro time inteiro. Ele é aquele cara que dá uma descontraída, às vezes, quando antes do jogo ali, o pessoal tá um pouco tenso, um pouco ansioso, e ele vai e solta uma piada, faz uma brincadeira, e isso é bem legal. Acho que, com certeza, ele vai estar nesses 2 jogos da final e vai ajudar muito a gente também. E você acha que a história de vocês é um pouco parecida? Ele ficou bastante tempo na reserva e chegou numa competição na parte decisiva, entrou no time e aí que ele deslanchou e virou o São Marcos. Você também ficou bastante tempo no banco, esse ano na Copa do Brasil, entrou nas oitavas de final. Você acha que é um pouco parecido e se almeja ter o mesmo rumo que teve o Marcos? Eu acho que com certeza sim. Eu conversei com ele já sobre isso, eu falei, até brinquei com ele que eu tô... Claro, são competições diferentes, a Libertadores e a Copa do Brasil, mas que é mais ou menos parecida a história. A gente entrou na metade do campeonato e acabou chegando na final. E como eu sempre disse nesses 15 anos que eu tenho de Palmeiras, que eu quero construir uma carreira tão brilhante quanto o Marcos teve no Palmeiras. E é isso que eu vou buscar. Tomara que comece agora nessa final de Copa do Brasil. Você vê esse elenco do Palmeiras como um elenco de jogadores vitoriosos? E aí eu acrescento, o que acrescentou ao grupo a chegada de Barcos, Daniel Carvalho, Juninho, esses jogadores, um pouquinho mais rodados no Juninho não, mas o que esses jogadores acrescentaram no Palmeiras para o Palmeiras chegar a essa final de Copa do Brasil? Como você disse, são jogadores rodados, né? Então, o Barcos tem experiência sul-americana, Daniel Carvalho jogou na Rússia, campeão pelo Inter, e até mesmo o amadurecimento dos jogadores que já estavam, os mais velhos, por exemplo, Maurício Ramos, o Assunção, o Henrique, que já estava em 2008. Então, acabou uma sintonia muito boa, uma química muito boa ali. Nosso vestiário é excelente desde janeiro, desde o primeiro dia do ano. Então, eu acho que isso tudo favorece e ajuda na hora da decisão. Você falou do elenco agora. O Obina praticamente certo já. Como é que vai ser voltar a jogar com ele? O que você lembra? O que ele pode acrescentar para o time? Tanto na questão do vestiário, que ele sempre foi um cara bem humorado, como dentro de campo. Ótimo jogador, adoro, gostava muito do Obina, gosto, né, ainda. É uma pessoa simples, humilde, amiga de todo mundo, não tem problema com ninguém. E dentro de campo aquele cara brigador também, que tromba, forte, que sabe finalizar bem pro gol. Acho que vai ajudar e muita gente. Você acha que é por isso que a torcida do Palmeiras gosta do Obina? Porque a gente vê o retorno realmente dos palmeirenses é positivo com relação a essa contratação. Você acha que é por isso que a torcida gosta? Eu acho que sim, não só do Palmeiras, né? O Obina, por onde passou, conquistou bastante respeito, bastante admiração dos torcedores. O Flamengo lembra bastante dele, a torcida do Flamengo. Até depois que ele saiu do Palmeiras no Atlético Mineiro, o pessoal, ele ajudou, o Atlético estava naquela fase ruim, então ele ajudou a escapar do rebaixamento. Eu acho que ele é uma pessoa muito querida e, como eu disse, vai ajudar muito a gente até o resto do ano. Voltando a falar um pouquinho da final da Copa do Brasil, o Palmeiras vai decidir fora. Isso é pior para os jogadores ou às vezes é melhor também, tem menos pressão da própria torcida? Como é que você vê isso? Acho que não, indiferente se fosse em casa ou fora, é uma final, então quando a gente entra no campo a torcida acaba, não escuta nada e eu particularmente gosto muito de jogar contra a torcida, eu acho muito legal. No Olímpico foi demais a torcida do Grêmio, assim, então
gostoso, te motiva ainda mais para você correr, dar aquele gásinho ali a hora que você vê o pessoal te xingando. Acho que é gostoso, não vai ter problema nenhum. E você falou com relação à torcida. Como é a sua relação com os torcedores do Palmeiras nas ruas? Porque tem aquela história de substituto do Marcos, talvez eles esperem a mesma coisa que o Marcos fez. Como é que é a sua relação com eles, com relação à cobrança, com apoio? Como é que é isso? Tranquilo, a gente tem uma... A gente sempre fala que a torcida do Palmeiras, às vezes a paciência que falta com um atacante ou com um lateral, tem bastante com o goleiro, porque sabe do trabalho que é feito, sabe de tudo que aconteceu da história. Então isso é bem legal, a torcida do Palmeiras. É complicado perder o Marcos, é insubstituível, é um ídolo, é meu ídolo. Então eu acho que ainda demora um pouquinho para a torcida se acostumar, mas nada que um título não possa acelerar esse processo. Essa história do Marcos aumenta um pouco a pressão em cima de vocês ou é uma coisa que seria com qualquer goleiro que saísse? Não, qualquer goleiro. Acho que Claro, o Marcos é aquele cara que não só é ídolo da torcida do Palmeiras, né? De todas as torcidas, todo mundo gosta dele, mas a pressão não é em substituir o Marcos, a pressão é em vestir a camisa 1 do Palmeiras. Isso que é o mais importante. E é uma pressão boa, gostosa, te motiva a trabalhar mais ainda e construir, fazer uma história tão bonita quanto todos esses goleiros aí fizeram. E na quarta-feira vocês vão estar concentrados e tem Corinthians e Boca Juniors final da Libertadores. Neymar, Pelé, disseram que vão torcer para o Corinthians porque torcem para o Brasil. Queria saber de você. Você viu a rivalidade muito aflorada mesmo em 99 e 2000, mas também viu o Palmeiras perdendo para o Boca. Para quem que você pende para algum lado? Não vou torcer para ninguém. Vou assistir o jogo sem preocupação e o que acontecer também. Não tem para voltar pensando só no meu jogo na final de quinta-feira. O que acontecer para a gente não interessa. O que interessa é o jogo de quinta. E os jogadores buscam assistir esses jogos mesmo? Claro. Ou evitam? Até porque não tem nada para fazer na concentração, então é uma distração. Será que vai ter uma torcida organizada lá pro Boca ou não? Porque o Felipe falou que não tinha como não secar o Corinthians. Você acha que vai ter um pessoal lá que vai torcer? Uma secadinha sempre dá pra fazer, né? Mas cada um no seu quarto ali, 10 horas da noite, é um pouco mais tarde, então já é hora de estar mais tranquilo, descansando. Não, o Felipão fica bravo também, né? Não pode muita algazarra, não pode, então cada um no seu quarto assistindo tranquilo. E você acha que um possível título do Corinthians pressiona ainda mais o Palmeiras para conquistar? Não, acho que o Palmeiras já tem a pressão normal de ser um time grande e de ter a pressão de chegar em todas as competições e ser campeão. O Palmeiras entra em todos os torneios que disputa para ser campeão, então acho que essa é a pressão normal. Independe se for Corinthians, São Paulo, Santos, Inter, qualquer time que conquiste um título, o Palmeiras tem a pressão e a gente sabe que existe isso e a gente sabe lidar com ela. Mas o Corinthians perdeu o título na quarta e o Palmeiras ser campeão na outra quarta e seria o cenário perfeito para vocês? Para a torcida do Palmeiras, para todo mundo, né? Acho que esse seria o que todo palmeirense deseja. Mas também se acontecer do Corinthians ser campeão e a gente ser campeão, eu tenho certeza absoluta que nenhum palmeirense vai ficar triste, pelo contrário, vai ficar muito contente. Comemorar juntos os dois, né? Não tem problema nenhum. Te surpreende o Palmeiras na final da Copa do Brasil? Pensando no começo da temporada em planejamento, te surpreende? Não, pelos nossos objetivos, pelas metas que a gente traçou no começo do ano. Para quem está de fora, pode até ser que sim, em relação à nossa eliminação do Campeonato Paulista, que foi feia demais, e a gente vê, depois da derrota para o Corinthians, a gente acabou vindo de 2, 3 jogos muito ruins, e perdemos para o Guarani 2 jogos, inclusive, lá no Brinco de Ouro. E talvez por isso ninguém acreditasse na recuperação do Palmeiras. E a gente já teve logo na quarta-feira um jogo contra o Paraná, que a gente conquistou a vitória lá, que foi importante. E aí o time entendeu de novo a capacidade que tinha, e aí deu sequência. E aí sim a gente continuou a mostrar o nosso valor. E essa recuperação depois da eliminação, você acha que tem a ver com o grupo ter se fechado, com o trabalho do Felipão? Qual foi o principal responsável para isso? Tudo. Acho que o Felipão nunca deixou cair por nenhum segundo. O grupo sabia das condições. Claro, ninguém quer ser eliminado nas quartas de final do Paulista. O objetivo do Palmeiras é chegar na final. E foi muito triste, a gente sentiu muito, não dá para esconder, mas foi bom, porque talvez se tivesse passado 1, 2 semanas até o próximo jogo da Copa do Brasil, talvez a gente teria sentido mais, teria tido mais pressão. Mas como a gente foi eliminado no domingo e na quarta já estava jogando contra o Paraná, então acabou ajudando a gente, e a vitória que a gente conquistou lá foi muito importante, mesmo porque a gente teria 2 semanas até a volta contra o Paraná, então isso foi fundamental. E qual a diferença do Palmeiras da Copa do Brasil com o Palmeiras do Brasileiro?
É na preparação, é na motivação? O que acontece? Ontem o Palmeiras venceu a primeira no Brasileiro, mas já está tão bem na Copa do Brasil e ainda mal no Brasileirão. Palmeiras é o mesmo. Eu acho que quando a gente... Não dá para esconder que é claro que a cabeça pende muito mais pro lado da Copa do Brasil e ninguém tira da cabeça a final. Mas quando você está disputando o Campeonato Brasileiro, que os mesmos 3 pontos do primeiro jogo são os do último jogo, isso é importantíssimo, a gente sabe disso. E a gente acabou não conseguindo passar o mesmo estilo de jogo do Campeonato da Copa do Brasil pro Brasileiro em alguns jogos. Nesses últimos jogos, sim, principalmente. Mas a gente deixou muito a desejar contra o Corinthians, contra o Sport, e algumas derrotas que a gente acabou tendo. Então, acho que isso foi o que aconteceu de ruim. A gente não conseguiu transferir o esquema, o sistema de jogo, a disciplina que a gente teve na Copa do Brasil para os últimos jogos do Brasileiro. Mas a gente fez grandes partidas. Ontem foi uma delas. Contra o Vasco a gente fez uma grande partida, um dos líderes do campeonato. Então, acho que o time tem tudo para alcançar objetivos maiores no Brasileiro também. Para a gente encaminhar para o encerramento, o que a torcida do Palmeiras que está assistindo a gente agora está ansiosa por esse título, pode esperar dos jogadores? Você, como a gente já falou, já está há muito tempo no Palmeiras, sabe o que é o Palmeiras. Mas o que a torcida pode esperar desse grupo do Palmeiras na final? O que a gente fez contra o Grêmio, pode ter certeza que a gente vai tentar repetir. A gente vai correr pelos 15 milhões de palmeirenses que torcem, que estão com a gente desde o começo do ano, nunca desistiram do Palmeiras, nunca desacreditaram em nós. Então, pode ter certeza que a gente vai correr, vai lutar, vai dar a vida, como se diz, né, dentro de campo para sair com esse título. E o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre é um exemplo para vocês, aquilo que vocês querem fazer de novo? Até o Sampaio sempre cita esse jogo. É o jogo, o exemplo para vocês, aquele? Com certeza. Acho que foi um jogo que a gente entrou... Se você for pegar mesmo, ninguém acreditava no Palmeiras lá jogando no Olímpico. Nem o histórico de confrontos, né, dava essa vantagem pra gente. E a gente entrou de um jeito... E a gente jogou com uma disciplina tática ali que foi foi um dos grandes jogos que a gente fez de uns anos para cá. Então é com esse espírito que a gente tem que entrar. E tenho certeza que se tivesse sido 0-0 lá no Sul, ninguém teria falado nada. Pelo contrário, a gente teria sido elogiado também. E isso foi o bom. De 3 chances que a gente acabou tendo, a gente conseguiu fazer 2 gols. Então tem que ser assim esses 2 jogos da final também. É isso aí, internauta. Eu agradeço a presença do Bruno, goleiro do Palmeiras. Agradeço também a presença do Fabrício Crepaldi, setorista do Diário Lance e setorista do Palmeiras. A gente volta durante a semana com mais edições do Lance no Ar.